Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério já opera e aguarda, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra hoje, Senhor, que nós vamos falar, ministrar. Ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito, que é encarregado, meu Deus, nesta noite, para, Senhor, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, não só esta noite, mas, Senhor, Ele tem esse ministério, meu Deus, além de consolar, além de abençoar, mas esse ministério específico. Ó Deus querido, queremos Te pedir que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, agir em favor da Tua igreja, meu Deus, em favor dos corações que aqui estão, Senhor, convencendo-os da verdade, Senhor, e não, ó Deus querido, que nós não possamos ser enganados por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades e desejos, mas que nós possamos ser, ó Deus, levados a, Senhor, fazer a Tua vontade e o Teu querer. O Senhor venha abençoar, usa a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Sente-se, queridos, louvado seja Deus. Amém. Eu estava ouvindo uma entrevista essa semana e muito me chamou a atenção. Entrevista não, era uma exposição, era algo que uma pessoa na rádio CBN estava falando, entre duas pessoas, né? Ali, e ele falando assim, da grande transformação da humanidade. E ele se referiu ao tempo da Revolução Industrial, que nós hoje estudamos a Revolução Industrial, né? Mas que hoje nós não só estudamos a Revolução Industrial, mas estamos vivendo um tempo de transformação da maior. E eles falavam do dinheiro, né? E falavam da cédula. Falava assim que a cédula de dinheiro, ela tem os seus dias contados. Na Suécia, eles já estabeleceram um tempo em que não vai mais
produzir cédulas, que as cédulas vai ser extinta, e também o cartão de plástico será extinto. Tudo vai ser feito através de sensores, que vai ler os olhos e que vai ler as mãos. E eles citaram também, é claro, que não poderiam de citar, o chip que está sendo implantado já em várias nações e já está liberado aqui no Brasil para ser implantado, onde carrega todos os dados de uma pessoa. E ele dizia assim que no futuro, isso uma rádio secular, queridos, não era uma rádio evangélica, era uma rádio secular. E eu do lado de cá ouvindo e prestando atenção no que estava acontecendo, né? E essa rádio secular, esse homem, esse rapaz, ele falava sobre que no futuro todo o dinheiro vai ser extinguido. Ele fala assim, olha, o dinheiro de papel, ele vai ser totalmente extinguido, e do plástico também. O plástico é cartão de crédito, cartão de débito, vai ser também eliminado, e tudo vai ser feito através de sensores. Comprar, vender, não vai existir mais o dinheiro. O dinheiro vai ser um crédito que a pessoa vai ter mensalmente, e através daquele crédito mensalmente, ela vai poder comprar e vender. Né? E aquilo veio assim, claro que a gente sabe, a gente conhece as escrituras, um pouco das escrituras, e a gente sabe do que eles estavam falando, do que as pessoas estavam ali falando e comentando, e eles dizendo assim, olha, e nós vamos ter que nos acostumar com isso. E ele fala assim, ó, não tem como fugir da tecnologia, não tem como fugir disso. Isso vai trazer segurança para as pessoas, isso vai trazer um poder aquisitivo, vai ser uma melhor distribuição de renda. E ele falava assim que o dinheiro vai ser globalizado, vai ser uma só moeda, que não vai existir várias moedas como existe no dia de hoje. Não é? O Brasil tem uma, a Colômbia tem outra, os Estados Unidos tem outra, enfim. Mas vai existir uma só moeda e não vai existir cédulas mais. Não vamos ter mais cédula. E isso daí, queridos, cai para a gente assim como, não é? Porque o que acontece? Aqui, esse texto da palavra de Deus que nós lemos, carta do apóstolo Paulo aos Tessalônicos, ele fala, ele começa, ele usa, claro, Paulo ele usa desta carta para discipular os tessalonicenses. E ele fala de algumas coisas, essa segunda carta, ele fala de algumas coisas práticas, não é? Porque a igreja tinha que ser discipulada. Então ele fala, por exemplo, que deveriam trabalhar, não é? Que os jovens convertidos deveriam trabalhar, porque eles estavam vivendo um tempo em que muitos deles achavam que Jesus ia voltar imediatamente e que já não precisavam produzir. E eles diziam assim que os jovens deveriam trabalhar, que os jovens não deveriam ser intrometidos com tagarelices e tal. Então ele fala de algumas coisas práticas para aqueles crentes de Tessalônica. E entre isto, ele também vem falando sobre a volta do Senhor, sobre a vinda do Senhor. E ele começa então dizendo, o texto, dizendo o seguinte, que capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis. Ele começa dizendo no 1, né? No 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade. Quer dizer, não retira, não deixe de pensar, não permita que isto se apague na sua mente com facilidade. Ele começa a dizer o seguinte, olha, Jesus Cristo, a respeito da volta do Senhor, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e da nossa união com Ele, não demovais com facilidade da vossa mente. Queridos, a cada dia que passa, nós estamos vivendo, nos dias de hoje, a mensagem mais importante do Evangelho e deveria ser
todo o tempo a volta do Senhor, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Mas nós vivemos dias, queridos, que a globalização, o mundo que nós vivemos, o ativismo e tantas coisas, isso tem caído, tem sido removido da nossa mente. A igreja no passado, eu lembro-me, um pouco tempo, querido, 15, 20 anos atrás, quando eu me converti, então, todos os louvores, 80% dos louvores, falava da volta do Senhor, falava do céu. As mensagens do altar falava da vinda do Senhor constantemente, falava do arrebatamento da igreja, então em tudo tinha algo que voltava-se sempre para o céu, sempre para o arrebatamento da igreja. E nós vivemos dias hoje em que isso, no geral, em que a igreja hoje já tem invertido isso, de 80%, já não são mais 80%, mas 20% só das mensagens é que nós falamos algo que vem dos céus. Na maioria das vezes, nós falamos o quê? A solução imediata para nossas vidas. Por quê? Porque o mundo nos acurrala para que nós resolvamos os nossos problemas, para que nós conquistamos, para que nós recebemos, para que nós, enfim, ele nos acurrala buscando uma solução momentânea. E isto, querido, tem feito com que a mensagem central do Evangelho, na maioria das vezes, tem sido esquecida nos altares. E isso, querido, é muito ruim. Por quê? Porque faz parte da vinda do Senhor. Faz parte, quer dizer, é ruim e por outro lado também é bom, não é? Porque isso faz parte da nossa, da volta do Senhor. Então é importante, queridos, nós nos lembrarmos, Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja, Jesus voltará com a sua igreja para governar através de Israel, de Jerusalém, um milênio, depois virá e também vai ser destruída toda a terra. Se nós formos ver em 2 Pedro, por exemplo, ele fala que a vinda do Senhor, na vinda do Senhor, o Senhor vai vir com estrondo, os céus vão se abalar, vão se enrolar, que as coisas vão, o mundo, a terra está reservada para o fogo. Então, nós vemos que ele vai voltar, queridos. Isso nós temos que gravar na nossa mente, nós não podemos demover da nossa mente, nós temos que viver isso dia após dia e viver como se Jesus estivesse já voltando como ele está. Bom, dito isso, aqui ele fala o que precede. Jesus vai voltar, mas o que precede a volta do Senhor? Porque eles achavam que iria voltar rapidamente. Mas Paulo falou assim, olha, também não fiquem apavorados quanto a isso. E aí ele começa a dizer o seguinte, o que precederia a volta do Senhor? E ele fala assim, aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Bom, quais os sinais que precederia a volta do Senhor, a vinda do Senhor? Bem, primeira coisa que nós devemos ver, a apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é o abandono da verdade, esfriamento da igreja, distorção da verdade. Então, isso é o primeiro sinal. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, Timóteo 4, 2, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, a apostasia nos últimos tempos, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A apostasia é um acontecimento que precede a volta do Senhor. Espíritos enganadores, demônios enganadores, eles pegam a palavra da verdade para distorcer essa verdade, fazendo com que essa verdade ela se transforme em algo contra aqueles que praticam a verdade. Então, a apostasia, ela é algo que é terrível, queridos, porque nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, homens, mulheres, com espíritos enganadores, que iriam distorcer a verdade. E o que nós vemos, queridos, nos dias de hoje? Uma boa parte, e a apostasia, queridos, não é a distorção da mentira, não é os testemunhas de Jeová, não é os mormons, não é as seitas heréticas, não é? Porque isso são heresias. A apostasia é o cristianismo, o cristão que usa a verdade, e ele faz dessa verdade, ele distorce a verdade, se afasta da verdade, e ele cai no espírito de engano, no espírito de mentira. Então, nós vivemos dias, queridos, que não são poucos os que usam a verdade, usam a palavra de Deus, usam a igreja, usam o nome de Jesus Cristo, e distorce essa verdade. Para quê? Para benefício próprio, não é? Para ter status, para juntar pessoas, para ter uma liderança de êxito. Então, a pessoa ela faz de tudo para que ela se levante diante de pessoas. E isso, querido, acontece, e são espíritos enganadores que usam pessoas para que essas pessoas venham a ser a enganar o povo que crê em Deus. Então, a apostasia é o abandono da própria verdade, querido. É o abandono da própria verdade. E nós vemos nos dias de hoje, né? E isso já é estratégia de Satanás faz tempo. Faz muitos anos, lá no Éden, quando a Eva estava lá conversando com Satanás, o diabo pega e fala com ela, fala assim: olha, o que é que mesmo que Deus disse para você, que você não pode comer dos frutos das árvores que estão aqui no jardim? E ela disse: não, eu posso comer dos frutos das árvores, só não posso comer do fruto da árvore da vida. E aí o diabo fala o que para ela? Fala assim: não, e aí ela fala assim: ó, e se eu comer, certamente eu morrerei. E o diabo faz o quê? Fala assim: não, é certo que não morrerás. Se você comer, tão somente você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha Satanás pegando a verdade da palavra de Deus, pegando aquilo que nós cremos, aquilo que a palavra da própria palavra de Deus, distorcendo ela e fazendo com que Eva caia na cilada e se afasta da verdade. Então, isso é a apostasia. A apostasia é isso, querido. Certamente não morrerá. E o que Eva fez? Comeu e certamente ela acabou morrendo. Então nós vemos hoje dias, queridos, e lá quando Jesus estava também lá no deserto, que ele tinha sido levado pelo deserto pelo Espírito Santo para ser provado, e ali ele foi tentado o tempo todo. O que Satanás fala para ele? Fala assim: olha, usa a palavra de Deus. Ele fala assim: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, ele usa, ele distorce, ele pega uma verdade, queridos. Porque a pior coisa, a manifestação de Satanás, ela não é uma manifestação que vai vir, o diabo ele é esperto, que vai vir escancarado, que vai vir abertamente, que você vai aceitar abertamente. Não, o diabo vai pegar aquela verdade, vai usar o altar, vai usar o microfone, e vai trazer um ensino para deturpar,
para te afastar da verdade, e isso vai levar você para longe da verdade, certamente para a condenação. Então, isso é a apostasia. Vivemos hoje dias de apostasia. Vivemos dias onde a verdade tem sido distorcida, o misticismo tem entrado de uma maneira sorrateira, e isso, querido, certamente é o sinal da volta do Filho do Homem. Bom, eu gostaria que você também abrisse em Mateus 24. Mateus 24 diz assim, o que precede a volta do Senhor. 24, versículo 3. Aliás, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele, os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Então, aqui falando dos falsos profetas, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, né? Que nos últimos dias muitos virão no seu nome, muitos viriam em seu nome. Então, em meu nome muitos viriam, dizendo: eu sou Cristo. Quer dizer, a solução está aqui. Quer dizer, pode vir, que Jesus está aqui, é em nome de Jesus, né? Então nós vimos isso aí, os apóstatas. Aí ele fala assim: e naquele tempo haverá guerras e rumores de guerras. Nós estamos no século 21, queridos. E nós estamos vendo dia após dia quais as notícias nos jornais, internacionais, que fala de guerra, guerra na Síria, guerra na Turquia, guerra no Israel, guerra contra os palestinos, guerra por todos os lados. Então as guerras têm se intensificado. Repito, nós estamos vivendo hoje no século 21, e as guerras são proporções terríveis, muito diferente do que aconteceu nas guerras passadas. Se você olha nas cidades da Síria, por exemplo, as guerras ali que está acontecendo, as guerras civil que está acontecendo naquele lugar, olha lá, as cidades estão parecendo assim algo terrível, né? Totalmente abandonadas, totalmente destruídas, porque o poder bélico hoje é muito diferente do tempo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? Muito diferente, muito mais poderoso, muito mais potente. Se nós formos agora, o Rio de Janeiro declarou guerra contra o tráfico de droga, e está lá o exército nas ruas. O exército está combatendo o tráfico de droga nas ruas. Então você vê que guerras estão acontecendo constantemente, guerras e mais guerras que têm ceifado muitas pessoas, milhares de pessoas, rumores de guerras. Nós vimos nos noticiários aí constantemente rumores de guerras. Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Estados Unidos já enviou submarinos, já enviou tantas coisas ali em divisa da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos. Dizem que a Coreia do Norte tem o poder bélico da bomba atômica para destruir o mundo inteiro, né? Então, não só a Coreia do Norte, o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, Israel, existe
bombas poderosas, bombas terríveis, bombas atômicas que, uma vez apertados os botões, em 85, eu me lembro de uma notícia que foi dada pelo presidente, eu esqueci o nome dele, ele tinha uma manchinha na testa, Gorbachev, alguma coisa assim, que diz que na Rússia tinha o poder bélico para destruir o mundo inteiro 27 vezes, em 85. Nós estamos vivendo hoje no ano 2017. Então você imagina qual o poder bélico que tem, que se alguém apertar o botão lá, vai destruir totalmente. Só que esse botão, querido, só vai ser apertado na hora certa, na hora que Deus mandar que esse botão seja apertado. Até lá não vai acontecer, em nome de Jesus. Então, guerras e rumores de guerras, versículo 6, vamos aqui em frente. Isso precederia a volta do Senhor, e ele lhes respondeu, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Talvez você diz assim, não, mas isso sempre existiu, fome sempre existiu. O desejo das Nações Unidas é de extinguir a fome no mundo, mas cada vez que eles tratam desse assunto, mais pessoas, a fome mais se alastra no mundo. Nós vivemos dias hoje onde a imigração da Síria, uma migração humana jamais vista em todos os tempos. Eles muito mais além de Israel, quando saiu do Egito para Canaã, 2.500.000 pessoas. Hoje só no Brasil encostou, parece que 13 navios com quase 1 milhão de muçulmanos da Síria, por esses dias. Nós vimos as migrações, quantos milhões de pessoas têm morrido no mar, se lançam ao mar, para a travessia até a Itália, até a Grécia, eles se lançam ao mar e morrem ao mar, e muitos conseguem, e quando conseguem, fica na divisa e morrem de fome. Uma boa parte morre de fome, eles passam fome, frio, passam ali todos os tipos de necessidade. A humanidade está vivendo um caos, o mundo está vivendo um caos. Nós vivemos dias difíceis, queridos. Para nós, às vezes nós olhamos e nós temos nosso emprego, vivemos num país de paz, tranquilidade, não é? Agora que está chegando aqui alguma migração de tantas pessoas, mas mesmo assim a gente considera todo mundo, está tranquilo, mas essas pessoas, querido, a maioria dessas pessoas, uma boa parte dessas pessoas, morrem de fome, de frio, de sede, morrem nos lugares que estão assentados na divisa de muitos países, que são impedidos de continuar. Então, fome, querido, século 21, nunca se morreu tanta gente de fome como nós vivemos nos dias de hoje. Nunca se viu isso, nunca, querido. É inédito essa migração para todos os países da Europa. Terremotos, os terremotos nem é mais falado porque são muitos. Antigamente eu lembro-me quando havia um terremoto, um tremorzinho de terra, todo mundo falava, a mídia falava, saía nos jornais. Hoje, querido, mais de 50.000 terremotos na última década. Nem se fala mais, tornou-se comum. Terremoto no Haiti, morreu 230.000 pessoas. Então, vivemos dias, queridos, terríveis, dias em que tem se intensificado. Porque aí você fala assim, mas isso sempre aconteceu? Sim, mas os últimos dias intensificaria esses terremotos, estão sendo intensificados. Nunca vivemos
tanta desgraça assim no mundo, não é? Versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se levantarão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A palavra de Deus fala em Mateus que, se possível, enganarão até os eleitos do Senhor. Eles viriam com sinais, prodígios, com palavra de engano, e enganariam a muitos, e por se multiplicar a iniquidade. Queridos, uma das coisas que marcaria a volta do Senhor é se multiplicar a iniquidade. Nunca se viu tanta depravação sexual no mundo como nos dias de hoje. É o que se antecederia. Jesus disse assim que seria como nos dias de Ló. E os dias de Ló, o que marcou os dias de Ló? A depravação sexual. Que marcou nos dias de Ló o lesbianismo, o homossexualismo. Nunca se deu tanta ênfase para o homossexualismo. Nunca se criou tantas leis. Nunca se fez tantas coisas para proteger. E eles crescem e avançam. E seria marcado os últimos dias. Vai ser marcado por isso. Está sendo marcado. Não tenho dúvidas, querido, que Jesus, ele está voltando. Por quê? Porque os sinais têm se intensificado grandemente. Nunca se viu tanta depravação, tanta superficialidade nas coisas, queridos. Tanta lascívia, tanto espírito de engano que tem acontecido. Nunca se viu. Então, isso, querido, seria marcado. O Senhor disse assim: olha, será como nos dias de Ló. A iniquidade está se multiplicando em todas as áreas. Em todas as áreas a iniquidade está se multiplicando. A violência, a traição, o ódio. Nunca se pensou em toda a humanidade que o homem seria capaz de fazer tantas barbáries que nós vemos nos dias de hoje. Tantas barbáries, tantas coisas. Menino de 12 anos matando pessoas. Pessoas que, sabe, não tem respeito nenhum mais. Um para com o outro, não existe mais respeito. Nós vivemos dias de traição, de ódio, de violência desenfreada, e isto marcaria, segundo a palavra de Deus, a volta no Senhor. Na política, querido, nunca viu tanta cara de pau, tanta pessoa descarada, que rouba desenfreadamente, que faz tantas coisas, depois vai diante das câmaras, vai diante dos juízes, e estão ali sendo defendidos ainda por juízes ou por advogados diante das pessoas, e fica por isso mesmo, e tanto roubo. Nunca se viu tanta coisa assim. O Brasil é o campeão. O Brasil é o campeão da corrupção no mundo inteiro, queridos. Vivemos dias em que as coisas estão acontecendo. A iniquidade está se multiplicando. E a iniquidade é o pecado contra Deus. É o pecado contra o Senhor. O amor se esfriando. O amor se esfriaria. Então, o que estamos vivendo? O amor a Deus. Qual é os 2 mandamentos principais da palavra de Deus? Em que se resume todos os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E o que nós vemos hoje? O esfriamento da igreja, o esfriamento do povo de Deus, o esfriamento daqueles que receberam Jesus. Antes nós vivíamos
não é? Eu me lembro muito bem quando se falava tanto da volta de Jesus, do arrebatamento, e nós corríamos para os cultos de oração, e nós fazíamos propósito de jejum, de consagração, não que hoje eu não faça, mas no modo geral, querido, as pessoas participavam mais, as pessoas eram mais sérias em buscar a Deus, e hoje nós vivemos dias, querido, de um esfriamento espiritual terrível. As pessoas já não pensam mais na volta do Senhor, já não buscam mais a Deus para se preparar para essa volta, para esse arrebatamento, já não se preparam mais em santificação para estar pronto para o retorno para os céus. Não se prepara, querido. Nós vivemos como se Jesus nunca vai voltar. O amor tem se esfriado. Nós buscamos sim a Deus, nós sim vimos para a igreja muitas vezes, não estou falando só da igreja aqui, mas no modo geral, as pessoas vão para a igreja sim, mas para buscar as soluções dos seus problemas imediatos. O amor se esfriaria, o amor pelas pessoas, pelo próximo. Quantas vezes nós temos pessoas ao nosso lado, que estão necessitados, precisando, e pessoas mesmo, espiritualmente falando, materialmente falando, já não nos comove mais de orar, de interceder, de ajudar. Nós vemos isso aí no dia a dia, se for para perder alguma coisa, não tem negócio não, querido. Se é para perder R$5, se é para perder R$2, eu não dou lugar, eu não dou espaço. Por quê? Porque o meu negócio é eu é que tenho que... estou aqui por mim, não pelos outros. É assim, a humanidade vive dessa forma, vive desse jeito, não é? Então, nós vivemos dias assim, desse jeito, não é? Desse jeito. Em Daniel, queridos, também uma outra coisa. Daniel fala assim que a ciência se multiplicaria, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. A ciência hoje é coisa, querido, que nunca se viu coisa que nem nós vemos hoje. Eu nunca imaginava na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, 10, 15 anos para cá, queridos, a ciência tem se evoluído numa rapidez terrível. Você compra um celular hoje, no ano que vem você tem que comprar outro. Por quê? Porque já mudou tudo. O negócio já melhorou. Hoje está aqui, amanhã, né? Está assim, queridos. Nós vimos aí coisas aí que a gente nem conhece. A ciência, querido, faz um órgão humano, produz um órgão humano, não é? A ciência hoje, você está aqui, você fala lá no Japão, no mesmo momento, em qualquer lugar. Então, é coisa assim que nunca se imaginou em todo o tempo. Como se imaginaria tudo isso que está acontecendo no dia de hoje? E isso marca a volta do Senhor. Daniel, ele profetizou isso, queridos. Daniel, lá 400, 500 anos quase, praticamente antes de Jesus, a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicaria. E nós vimos naquela entrevista que eu vi, a pessoa falando assim: olha, nós vamos avançar, que não vai ter mais dinheiro de papel, não vai ter mais dinheiro de plástico. Você vai chegar no armazém, em algum lugar, você vai ter um crédito, você vai pôr o dedo lá e tal, e você vai comprar, você vai vender. A ciência se multiplicaria. Queridos, a ciência tem se multiplicado a cada dia. E isso marca o retorno, a volta, a tudo que precede a volta do Senhor. E aí, queridos, vamos voltar lá para Tessalonicenses 2.
E virá o homem, e seja revelado a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui, queridos, nós entendemos que este homem da iniquidade, o Papa, aliás, um pontífice de Roma, há 3, 4 anos atrás, ele já levantou uma tese que, para aplacar toda essa crise econômica mundial, teria que se levantar um líder mundial, um líder que lideraria o mundo inteiro. A partir de um líder, ele lideraria o mundo inteiro e colocaria e entraria com essa liderança apoiado de toda a liderança mundial, ou de parte da liderança mundial. E a partir daí, ele estabeleceria paz, distribuição de renda. E aqui fala do homem da iniquidade. Este homem da iniquidade, queridos, nada mais é do que a besta. Uns chamam de besta, outros anticristo. Ele vai se manifestar no cenário político. Ele vai se manifestar no cenário político como um líder mundial. E Daniel, ele pode nos explicar um pouquinho melhor sobre isso, capítulo 8, Daniel 8. Vamos para Daniel 8. Diz assim, 8:12. Diz assim, fala desse líder. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Versículo 23 a 25, diz assim, versículo 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, por causa da sua astúcia nos seus empreendimentos. Fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aqui fala deste anticristo, deste homem que vai se levantar no cenário político, não com as suas próprias forças, mas ele vai ser revestido do poder, o poder de Satanás, o poder das trevas, e ele, tudo o que ele fizer, vai prosperar. Vai fazer um tratado com Israel por 7 anos, e dentre esses 7 anos ele vai governar o mundo, apoiado pela liderança mundial. E nessa liderança, e ele vai, tudo aquilo que ele fizer, empreender a fazer e desejar fazer, ele vai fazer, porque ele vai ser dotado de poderes especiais, poderes sobrenaturais, poderes que ele vai fazer com que até fogo do céu venha e desça. Então, uma força sobrenatural, estupenda poder das trevas. E nesse governo, que ele vai governar, ele vai estabelecer a paz durante um tempo, mas depois de um tempo ele vai se manifestar, vai se sentar no trono, ou vai se sentar no trono de Davi, onde já o templo de Salomão vai ser reconstruído, e ele se sentará e vai dali governar, e vai destruir
toda a humanidade, vai destruir todos aqueles que vão estar vivendo despreocupadamente. Então, aqueles que estarão seguros, agora nós temos paz. Por isso que a palavra de Deus, Jesus disse assim: quando ouvir falar de paz, paz, virá repentina destruição. E ele vai vir e vai destruir todos aqueles, vão manifestar o seu poder das trevas e vai destruir aqueles que ele trouxe paz. Eu gostaria de ir também em Apocalipse 13:13, que vai falar desse dragão. Aliás, desse falso, ou desse líder mundial. Nós estamos vendo alguns versículos, querido, porque é difícil pregar sobre isso, não é fácil, porque a gente tem que ter o respaldo da palavra de Deus, amém? Da verdade. E eu sei que não é uma mensagem que agrada a todos, porque talvez você tenha vindo aqui e falar: Deus vai falar comigo hoje. E Deus está falando, né? Se prepara. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluias. Amém? Apocalipse 13:13 a 17. 13:13 a 17. Diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, número de homem. Então, nós estamos vendo aqui, queridos, aqui em Apocalipse, a manifestação do anticristo, da besta, desse líder mundial. E ele não vai vir com chifre, com isso e com aquilo, não. Os chifres aqui citados são os governos que o apoiarão. Em 13:1 e 2 diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diadema, e sobre as cabeças nomes de blasfema. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés, com as mãos. Isso aqui tudo são símbolos, são simbólicos. O diabo não vai vir com chifre. O diabo não vem de uma maneira feia. O diabo vem com uma mini saia para destruir o casamento. O diabo vem com uma pessoa, com um galã fletando, para que você se interesse e destrua seu casamento. O diabo não vem de uma maneira que você o reconheça imediatamente. O diabo vem de uma maneira sorrateira, trazendo prazeres, trazendo ofertas para a solução do seu problema. É isso que esse líder mundial vai fazer. Eu vou governar, vou trazer paz, vou trazer igualdade social. É tudo que a humanidade quer. Igualdade social, paz. Mas será marcado esse tempo, querido, depois de um tempo que ele vai trazer essa paz, que estiver governando, ele vai estar governando não a partir do seu poder, mas vai ser a primeira vez que o diabo vai governar o mundo através de uma pessoa. E nós estamos vivendo dias, queridos, que está precedendo isso. Os acontecimentos apontam para isso. Segundo Daniel, querido, esse líder fará essa aliança mesmo,
de unificar todas as coisas, todas as moedas, e vai vir e vai trazer essa paz, essa tranquilidade. Depois se manifestará trazendo grande destruição para todo o povo. Quem crê que esses sinais já tenham acontecido, diz amém. Nós cremos, né? Agora, eu queria voltar para Mateus, um pouquinho mais, 24. Eu já vou fechar, já vou quase encerrar aqui a ministração. Mas eu quero ainda voltar aqui, Mateus 24. Aleluia. Se nós cremos que esses sinais estão acontecendo, queridos, a volta de Jesus se dará em meio a estes sinais. Não é porque nós falamos aqui do ministério da besta, que ele vai primeiro começar a reinar. Não, nós não sabemos o tempo. Jesus disse assim, ó: não cabe a vocês saber o tempo, nem dias, nem hora. Ele diz assim, olha: o Filho do Homem virá como ladrão. Versículo 24, 42, quer ver? Ó? 42, diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. Queridos, ele vai vir durante esse período. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. E uma vez ele vindo, aliás, uma vez ele arrebatando a igreja, a volta dele vai ser posteriormente. Com o arrebatamento da igreja, Jesus não vai vir à terra. A Bíblia diz que ao toque da trombeta, ao soar a trombeta, as trombetas, ele vai, a trombeta vai ser soada, vai ser ouvida em toda a terra. E uma vez ouvida em toda a terra, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos que estivermos firmes, perseverando, seremos transformados num corpo de glória. E seremos tomados a Ele, e nos encontraremos com Ele nos ares. Ele não vai vir na terra buscar, não, nós subiremos aos céus, e o nosso encontro com Ele será nas nuvens. A Bíblia nos relata que, assim como foi quando Jesus estava ascendendo aos céus, Atos dos Apóstolos, quando ele estava subindo, levitando, subindo aos céus, diante de 500 testemunhas, o anjo do Senhor chegou junto aos discípulos e disseram assim: o que vós estáis olhando? Não sabeis que da maneira que ele está indo, subindo, ele vai vir? Quer dizer, ele vai vir levitando nos céus, e nós, por sua vez, aqueles que estiverem em Cristo, vão se reunir com ele nos ares. Aleluias. Essa é a nossa esperança. É por isso que eu sirvo a Cristo. Eu não sirvo a Cristo porque Ele me cura, porque Ele me prospera, porque Ele me abençoa. Não, eu sirvo ao Senhor porque eu tenho a esperança de viver eternamente com o Senhor. Por isso, querido, é que eu continuo firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Senhor, aleluia, aonde Ele prometeu, e Ele cumprirá, arrebatará a sua igreja, e nós seremos reunidos com Ele nas nuvens, aleluias.
Aí sim, para aqueles que ficarem, passarão então por esse período de tribulação terrível. Para aqueles que ficarem no arrebatamento, queridos, vai ser imposto a ele colocar o chip, a marca da besta, mão direita, testa. Se não receber a marca, não compra, não vende. Se não receber a marca e as autoridades descobrirem e resistirem, será morto. E aí, pelo seu próprio sangue ainda, se ele não renunciar a Cristo, será salvo. Será difícil, querido, a perseguição dos cristãos que ficaram. Imagine os obreiros que ficarem, queridos. As pessoas da igreja que ficarem, os filhos que estão na igreja, que vêm para a igreja, aí some, e todo mundo, no mundo inteiro, vai ser aquela euforia, aquela coisa terrível. Sumiu o filho de um, filho de outro, as crianças, e aí os pais vão vir cobrar na igreja: olha o que está acontecendo. A perseguição já vai começar de imediato. Vai ser difícil para quem ficar. As 7 taças da ira de Deus será derramada sobre a terra. Dragões vão surgir sobre a terra. A Bíblia diz em Apocalipse que gafanhotos com tendões de escorpião vai subir, os demônios do inferno vai se incorporar e vai vir sobre a terra, trazendo grande destruição, grande sofrimento. E isso, querido, não pode ser demovido na nossa terra. Isso não é misticismo, isto é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vai acontecer. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluias. Vai acontecer, querido. As 10 virgens tipificam a volta do Senhor, o arrebatamento. E aqui, querido, as 10 virgens fala das pessoas. As virgens representam as noivas. A noiva representa a igreja do Senhor. 10 virgens, 10 prudentes, 5 prudentes, 5 nécias. 5 que acreditavam, que criam, que buscavam, que tinham azeite. 5 que vivia, querido, de uma forma displicente. Estava esperando o noivo também, mas de uma forma displicente, acomodada. Por isso que a Bíblia diz também que será como nos tempos de Noé: casavam-se, davam-se em casamento. Uma indiferença. O povo vivia indiferente. Noé fala assim: vai vir um dilúvio, vai morrer todo mundo, Deus vai vir com o seu juízo. E as pessoas: não, isso daí é loucura, está tudo bem, está tudo na conformidade. Não vai acontecer. Mas quando menos esperou, as portas da arca se fecharam. Vai ser assim. Casam-se, dão-se em casamento, cada um cuida da sua vida, cada um cuida dos seus afazeres. O arrebatamento, querido, muita gente vai ficar para trás. Por quê? Porque já demoveram da sua mente, já não pensam mais em morar no céu, já não pensam mais em estar com Cristo eternamente. Pensam em casar, em fazer um futuro, em profissão, em estudar. Não está errado isso aí, querido. Não está errado. Paulo disse assim: vocês têm que continuar trabalhando, têm que continuar fazendo as coisas, mas não demovais da vossa mente. Não tira rapidamente da vossa mente. Jesus vai voltar, o Senhor vai voltar, querido. E se Ele não voltar, você vai morrer. Se Ele não voltar agora por este tempo, você vai morrer a qualquer instante, e um dia se encontrará com Ele. Não demovais. 5 virgens prudentes. O noivo chega.
a porta se abre, elas entram junto para com o noivo. 5 virgens nécias, o noivo chega, elas não têm a luz, ela não tem mais o brilho do Espírito, ela não tem mais o brilho de Jesus na sua vida, não encontra mais o caminho, não ouve mais a trombeta, fica para trás. O arrebatamento vai acontecer, querido. Em meio a estes sinais, a qualquer momento. O Senhor diz que quando a videira florescesse, a nação, desta nação não passaria. Há alguns teólogos, é claro que ninguém é doido de marcar hora, nem dia, nem tempo, querido. Mas os sinais estão aí. O próprio Jesus disse assim: sabeis discernir os tempos, se vai chover, se vai fazer calor, se vai fazer frio, e não sabeis discernir os tempos do fim. Então, a nação de Israel floresceu em 1948. Israel simboliza a figueira, a videira que floresceu. E nós estamos vivendo esta época, querido, esta geração. Muita gente, os cientistas dizem assim: nós estamos participando de uma transformação nunca vista no mundo. Mas, querido, nós vamos participar de um evento jamais visto no mundo. A igreja vai ser tomada, aleluia. A igreja vai ser tomada. O arrebatamento chegará. O anticristo ele vai sim estabelecer um reino mundial, ele vai sim trazer a paz momentânea, ele vai sim distribuição de renda, mas depois ele vai se manifestar e vai matar todas as pessoas que tiverem vivendo daquela forma, e vai se sentar no trono de Deus, e vai se chamar Deus. Só que aí, e vai abertamente declarar guerra contra o próprio Deus. A nação de Israel vai conseguir ver, enxergar, e a Bíblia diz que um sopro de Jesus, aí sim ele vai vir e vai estabelecer o seu reino, e um sopro do Senhor matará os iníquos. Mas, querido, isso não é importante para nós. O importante, querido, é nós sermos arrebatados aos céus para o encontro com Ele nas nuvens, aleluia. Eu estou falando isso, querido, porque os tempos estão aí, os sinais estão aí, mais vivo do que nunca. Nunca se viu tanta depravação, tanta morte por guerra, pestes, querido, tanta peste, tanta doença, tanta enfermidade, nunca se viu. Estamos no século 21, a ciência avançadíssima, mas estamos vivendo tempo de pestilência, de peste. Cada dia parece uma doença diferente. O câncer, a AIDS matando constantemente, fora as outras doenças que têm aparecido constantemente, têm matado e destruído muitas vidas. Pestes, guerras, rumores de guerras. Queridos, Jesus está voltando. Depravação, homossexualismo, lesbianismo, depravação sexual, terrível. Nunca se viu, nunca se viu, nunca se viu. Até revista, agora você vai em algum consultório, você pega uma revista. Outro dia eu fui num consultório médico, queridos, consultório fino, chique, e fui lá, sentei assim, tinha uma revista, peguei e fui olhar, só fala de depravação, querido. Depravação em todos os níveis, sociedade, tudo. O mundo está podre, o mundo jaz no maligno, e Jesus está voltando. Se você crê nisso, fica de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
A trombeta estão soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluias. Poderíamos ter ensaiado esse hino, né? Tanto tempo que nós às vezes deixamos, né? E isso, queridos, não podemos demover da nossa mente. Paulo diz assim: não demova da sua mente rapidamente. Jesus vai voltar, querido. Ele está vindo. Ele está vindo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem estudar, ser um doutor, ser um filósofo, ser um médico, ser um deputado, ser um senador, um presidente da república e perder a sua alma? Que adianta o homem buscar a felicidade no casamento, ter filhos, família, isso e aquilo, e perder a sua alma? E tantas coisas para nos desviar, para nos chamar a atenção. O mundo está infestado de coisas, querido, que o diabo prepara para nos atrair. Olha a indústria do entretenimento hoje. Olha o entretenimento. Você vai querer dar uma saída, uma passeada, você olha o tanto de coisa que tem. Aí a pessoa fala assim: puxa vida, tem que conhecer tantas coisas, tem que ir em tantos lugares, não conheço nada ainda. A indústria do entretenimento, para te tirar do foco, para te tirar da realidade. A realidade, querida, é que Jesus vai voltar. Oh, aleluia. Ele vai vir buscar a sua igreja, aleluias. Você poderia dizer que está preparado no dia de hoje? Se as trombetas soarem, se as trombetas hoje, aleluia, nos céus, elas soarem, você estaria já preparado, com seu coração aberto, aleluia. Você estaria no meio das virgens prudentes? Ou você carrega com você amargura, ódio, ressentimento? Ou você dá mais lugar ao entretenimento, você dá mais lugar à sua profissão, você vai dar mais lugar à sua família, seus filhos, do que a Jesus? Ah, meu querido. Por isso que Jesus disse assim: olha, aquele que não tomar a sua cruz todos os dias e me seguir, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Você tem que renunciar todo dia. Todo dia você tem que falar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu quero viver mais um dia esperando a sua vinda. Aleluias. Oh, meu querido, eu sei que nesse mundo, queridos, talvez você não vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Talvez você não vai viver os sonhos que você tem. Eu não estou aqui para te enganar. Talvez você, querido, vai viver situações difíceis, de dor, de angústia, de perda, de tristeza. Mas você pode ter uma esperança, aleluias. Você pode ter essa esperança, porque essa esperança, basta você crer, depositar a sua fé, andar na presença do Senhor em santidade, aleluias. Ele vai vir, aleluias. Ele vai buscar a sua igreja, a qualquer momento, aleluia. As trombetas vão soar. Oh, xalamanaias teito, aleluias. Aí vai acabar o sofrimento, a dor, a angústia. Estaremos com Ele para sempre, aleluias. Vale a pena, querido, vale a pena, vale a pena. Vale a pena
perder a nossa vida muitas vezes vale a pena. A proposta de perder essa vida, querido, para ganhar a outra, é uma proposta de Deus, aleluias. É uma proposta do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Se você quer hoje, aleluia, você está talvez tropeçando por tão pequenas coisas, né? Às vezes tão pequenas coisas faz tropeçar a pessoa quando está fraco, doente, quando está caminhando com dificuldade, e a pessoa tropeça, cai. Querido, pede força ao Senhor. O Senhor está aqui para te curar a sua vida espiritual, te levantar, aleluia, te dar força, te dar graça para você continuar, para você prosseguir, em meio a tão grandes testemunhas, diz em Hebreus capítulo 12, e o pecado que tão de perto nos assedia. Nós temos que romper, olhar para Jesus. Olha para o Senhor. Somente Ele, só Ele, e através dEle, é que nós podemos viver com Ele eternamente. Amém? Aleluias. Vamos orar. Feche seus olhos. Quero que você ore neste momento. Comece a orar pela sua própria vida. Aleluias. Desejando, queridos, porque a palavra de Deus fala que aqueles que desejam a sua volta, e somente aqueles que estiverem firmes, caminhando com o Senhor, é que deseja a volta do Senhor. Então, se você está fraco, doente, pede força, pede perdão. Ainda tem tempo, querido, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Olha para você mesmo, para dentro de você. Olha para a sua própria vida, para a sua própria conduta. Você não pode perder essa oportunidade, querido. Nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos com Cristo toda a eternidade. Se arrependa dos seus pecados, coloque a sua vida diante do Senhor. Ele é quem te fortalece, Ele é quem é a sua força, aleluias. É Ele, querido, que te toma pelas mãos e te faz caminhar na terra. Shandai Adei Chobidian Shandaz. Oh Deus de poder, aleluia, aleluias. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nesta noite, meu Deus, nesta noite, Senhor, aonde nós aqui ouvimos a Tua palavra, os sinais, meu Deus, da Tua volta, que precederia a Tua volta, meu Deus, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, depravação, homossexualismo, lesbianismo, meu Deus, tem tomado conta da terra, meu Deus, a indiferença do povo, Senhor, da Tua igreja, ó Deus querido, a indiferença do povo, o esfriamento da igreja, a apostasia, os falsos mestres, os falsos profetas, Senhor, que, Senhor amado, só querem ministrar palavra, benefício próprio, Senhor. Mas nós estamos aqui, meu Deus, uma vez mais, Senhor, falando aquilo que o Senhor gerou no nosso coração. Ó Deus querido, porque nós compreendemos e entendemos que o Senhor é aquele que nos ama, é aquele, Senhor amado, que cuida de nós, é aquele, Senhor amado, que nos direciona, que toma-nos pelas mãos. Oh, lambiliande de anchanas, caralamas, rande tetere lemonian hanai. Ei, Maranata, meu Senhor, ora vem, Senhor. Senhor, toca no coração, levanta o fraco, cura o doente, Senhor. Dá vida, meu Deus, dá vida ao Teu povo, à Tua igreja. Oh
assopra no pavio, acende o pavio. Andaralamashouriandeis, Coramanahas. Oh, vem, vem, vem. Oh, Espírito Santo, é o Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Quem sou eu, meu Senhor? Mas a tua palavra que gera fé. Oh, meu Senhor, que esta palavra venha mesmo, Senhor, confrontar, entrar no coração e levar essa pessoa a uma decisão de te buscar, de entregar o seu coração a ti, de se levantar, meu Deus querido, aleluia. Ande dorila mahai, ande colebrostande calabrachori andei, e calamamá andeis. Oh Deus tremendo, aleluia. Sim, meu Deus, sim, meu Senhor, estamos aqui, meu Senhor. Oh, meu Senhor, queremos ser obedientes. Sim, meu Senhor, queremos ser obedientes àquilo que o Senhor, ó Deus querido, fala a nós. Dê forças, dá graça ao teu povo. Gera fé nesta noite. Que nós possamos nesta noite, meu Deus, ir, Senhor amado, para o nosso quarto, o nosso travesseiro, preocupado, meu Deus, com a tua vinda, com a tua volta. Oh, Senhor amado, faz-nos perder o sono nesta noite, meu Deus. Faz mesmo, Senhor, preocupado com a tua vinda, meu Senhor. Riba lamachorri andei. Ei, candabaralabra show. Ei, chocandetori lamahas. E calamamaia chorriandeis. Oh Deus de poder, Deus de graça. Oh Deus soberano, faz mesmo, Senhor, faz mesmo, Senhor, faz mesmo a tua obra, Senhor. Acende mesmo a chama, acende mesmo, meu Senhor, acende a chama no coração do teu povo, que nós possamos caminhar, meu Deus querido, meu Deus resoluto, Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, meu Deus. Neralamahaiastei, Xoxorô, Dedederolemahas. Oh Espírito Santo, Yandecorri calamas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Sim, meu Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Acende a chama, acende a chama, acende novamente, faz de novo. Alalala machaite ende ourandas, godegodegande goleblustande galamaia chei, riba lamanico de galablaias tei, enomine ande clouchandas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias, glórias, glórias a teu nome. Ei, aleluia. Aleluia. Daralamamaia tetorilamachou. Ricandegolegalamahas. Ó Deus de poder e de graça. Ó Deus soberano, glorioso, maravilhoso, poderoso entre as nações, digno de honra, de glória, de louvor, digno de adoração. Tu és Senhor, meu Deus, Tu és Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Dá para melhorar essas palmas ao Senhor, aleluia. Glórias a teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, aleluia. Sente-se um instante, queridos.
Deus abençoe. O Senhor continue falando conosco, né?